capítulo 16. Versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Pai, nós clamamos em Teu nome, para que o Senhor venha estar falando conosco, para que o Senhor, Pai, venha estar presente na Tua mesa, para que o Senhor, Pai, venha estar revelando mais da Tua beleza, da Tua mesa, da realidade espiritual que há nela. É o que nós clamamos, Pai, em Teu nome. Amém. Meus irmãos, vamos meditar um pouco sobre a mesa do Senhor, antes de tomar a ceia dele. E antes de adentrarmos propriamente na ceia, esse texto aqui, ele é muito interessante porque há um tempo atrás que nós estávamos meditando juntos sobre o significado da mesa do Senhor, nós vimos que um dos pontos principais da mesa do Senhor é que ela nos fortalece ao cearmos. Só que é muito interessante nós vermos isso sem ter a visão completa. Porque o que a mesa fortalece não é quem toma a ceia, mas sim como a pessoa que está ceando, ela está recebendo essa ceia em seu coração. Então, independente do que nós estamos fazendo hoje, a primeira coisa que nós temos que fazer agora, imediatamente, como o texto que nós vamos ler agora de 1 Coríntios 11, o famoso texto que sempre nós lemos sobre a ceia do Senhor, é nos examinar. Igual nós vamos ver agora no texto, julgarmos a nós mesmos como nós estamos diante da mesa dele. E o principal ponto é não exteriormente, mas sim em nossos corações. Como nossos corações estão diante da mesa do Senhor. Olha esse texto que nós acabamos de ler. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam, nós vimos ontem esse texto, por toda a terra. E nós vimos que esse mostrar-se forte é fortalecer, para fortalecer aqueles cujo o coração é totalmente dele. Meus irmãos, vamos para mais um texto, mais para frente aí, Jeremias 17, o mesmo texto de ontem. Jeremias capítulo 17. Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um o seu proceder. Meus irmãos, ontem no Luau foi dada uma palavra a respeito de Salmos capítulo 94, a partir do versículo 11. E hoje eu estou até meio, como é que fala? Meio engasgado, porque eu acredito que, como a gente vai ver em 1 Coríntios, no capítulo 11, aquele texto, o apóstolo Paulo, ontem eu citei isso também, quando o Israel liberou para quem quiser fazer algum comentário, e no final do capítulo 2, o apóstolo Paulo fala, quem pode compreender
quem pode sondar as intenções, os pensamentos, a vontade do Senhor? E ele respondeu: nós, porque nós temos a mente do Senhor. Então, quando nós pegamos isso e imediatamente atribuímos para nós, nós vimos que isso aí é um erro. Porque imediatamente depois, no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala: eu, porém, vos falo como a carnais. Porque vocês, com ele dizendo, são como crianças em Cristo, não podendo receber comidas sólidas, mas sim uma comida líquida. Porque vocês pensam, vocês têm uma mente carnal, mas são cristãos, estão em Cristo, só que a mente está na carne. A mente está no mundo. E isso ele está falando para quem? Para cristãos. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, antes do texto que a gente vai entrar agora, de eu, porém, o que recebi vos entrego, que na noite em que Jesus foi traído, aquele texto famoso, antes, ele está exortando o povo que vai ceiar a mesa do Senhor. Ele está exortando o quê? Ué, gente, vocês estão chegando na mesa do Senhor, vocês estão dando briga na mesa do Senhor para comer. Olha o que ele fala: quem está com fome, vai para casa e come. Ele fala exatamente desse jeito antes de ceiar. Porque as pessoas estavam querendo somente comer para saciar a sua carne. Comer para saciar a sua carne. E nós acabamos de ler um texto em 2 Crônicas, que o Senhor, a gente acabou de adorar um monte de canções aqui, falando que Ele é o Todo-Poderoso, o Criador e assim por diante. Esse mesmo Deus que a gente acabou de cantar, Ele está falando que olha toda a terra. Então, neste exato momento, nós acabamos de iniciar a reunião falando, essa mesa é do Senhor. Então, este Senhor, dono da mesa, dono das nossas vidas, Ele está olhando agora cada um de nós. E o que Ele está buscando? Um coração que esteja totalmente nele. E se os nossos corações estiverem totalmente nele, o que Ele vai fazer, como nós lemos? Vai nos fortalecer. E nós vimos que a mesa, ela nos fortalece. Porque, lógico, nós estamos bebendo do sangue e comendo da carne do nosso Senhor. Só que isso só vai ter um efeito positivo em nossas vidas se os nossos corações estiverem totalmente nele. E os nossos corações estiverem totalmente nele, significa o quê? Que os nossos pensamentos estão girando, transitando, orbitando totalmente nele. Nós só pensamos, agimos de acordo com a vontade dele. Olha o texto que foi citado ontem em Salmos 94:11, que o Senhor, Ele sabe que os nossos pensamentos são vãos, são vazios. São vazios. Aí o que Ele vai dizer? Por isso, feliz, bem-aventurado é o homem que é repreendido pelo Senhor. Repreendido no quê? Repreendido nos seus pensamentos. E o que o Senhor vai fazer agora? Ele ensina a tua lei para este homem. Para quê? Para que ele seja o quê? Fortalecido. Esteja descansado no dia mau. Olha o texto que foi lido ontem. No nosso último encontro, nós citamos Tiago capítulo 1, que vai descrever que o homem, no sentido genérico, homem e mulher, que duvida, que não tem fé, ele é como? Ele é como uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Homem de ânimo dobre, inconstante, instável. E ele mesmo vai dar o significado depois. Que ele é inconstante nos seus
caminhos. Ele é inconstante nos seus caminhos. E, meus irmãos, a verdade é que nós estamos exatamente desse jeito. Esta é a verdade. E isso não é se horrorizar. Nós acabamos de citar a igreja de Coríntios, que eles estavam tendo briga para comerem. Eles estavam se embriagando na ceia do Senhor. É isso que estava acontecendo. Porque nós temos que entender que isso aqui não é uma religião. Isso aqui não é um rito. É uma realidade espiritual. Isto aqui é uma realidade espiritual. E o problema é que, mesmo nós estando em Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5, que só tem dois tipos de pessoas. As carnais, quem são elas? Que os seus pensamentos pendem para a carne. E as pessoas espirituais, que os seus pensamentos pendem, se inclinam para o Espírito. E a Bíblia faz essa dicotomia nela toda. Nós citamos ontem o Salmo 1. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não anda no caminho dos pecadores. Ele não se assenta, ele não tem comunhão na roda, na mesa dos escarnecedores. Tá, esse é um tipo de pessoa. Ele anda de acordo com esse mundo, ele anda de acordo com as circunstâncias, ele consegue ter comunhão com o mundo, com a carne. Só que agora qual que é o segundo tipo de pessoa? É o que ele vai continuar no versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na palavra de Deus. E devido a ele ter o prazer na palavra de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai meditar, ele vai pensar nela de dia e de noite. Então, se nós não temos tido, como foi ontem ministrado, nós não podemos trazer coisa nova, foi ontem ministrado, os nossos pensamentos totalmente em Cristo. E qual que é o efeito disso? Nós não vamos conseguir falar, agir de uma maneira desalinhada dele. Agora, se nós temos nossos pensamentos na carne, como que nós somos inconstantes? Meus irmãos, sabe o que significa esse inconstante, homem de ânimo dobre? É aquela pessoa que ela não é sincera. Meus irmãos, precisamente, eu vou dizer para essa igreja, para essa comunidade, o inimigo, ele não tem trabalhado contra as nossas vidas. Por quê? Porque nós ainda estamos na carne. Olha Jó, ele teve interesse em Jó porque Jó era um homem espiritual. Olha a mentalidade, ele era um homem reto, não inconstante. Ele era um homem que desviava do mal, não abraçava e andava com ele. Por isso que ele se interessou na vida de Jó. Agora, nós, sabe qual que é o único inimigo agora, na fase que nós estamos lutando? É contra nós mesmos. Só que nós não temos a sinceridade de reconhecer isso. E por isso nós somos inconstantes. Por quê? Jogamos culpa nos nossos relacionamentos. Então a culpa é o nosso cônjuge. A culpa é a necessidade financeira. É a falta do dinheiro. É as dívidas. A culpa é dos nossos filhos. A culpa é dos nossos trabalhos. A culpa é da sociedade. A culpa é de todos, menos minha. Menos minha. Então, eu não consigo ter uma constância na palavra, eu não consigo ter uma constância no Senhor, mas aí significa que nós somos carnais, pendemos para a carne. E se nós somos carnais, nós acabamos de adorar o Senhor, só que essa adoração não teve como ser verdadeira, real. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito. E quem é que adora em espírito? Quem está com a mente no espírito. Quem está com a mente tomada pela palavra. Quem não está andando inconstante. Quem não está hoje, eu amo a minha esposa, amanhã eu mato ela. Hoje eu sou fiel à minha esposa, amanhã eu traio ela. Por que essa inconstância? Porque nós não estamos
com os nossos pensamentos, como foi dito ontem, no Senhor. No Senhor. Não estamos. E olha para você ver, vamos lá direto, porque já acabou o nosso tempo. 1 Coríntios. Não, antes disso, olha Hebreus. Olha Hebreus, capítulo 6. A partir do verso 4. Olha Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Não, quem não conseguiu abrir, só ouve. É impossível. Meus irmãos, é a palavra do Senhor. Essa palavra foi colocada por Ele. Então, o Deus do impossível está falando que é impossível. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. Meus irmãos, nós acabamos de cantar. Uma vez, todos cantaram. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Não foram que a gente acabou de cantar? Uma vez que eu coloquei meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Você não quer mais nada. Nada. Você agora está no Senhor, reto, constante. Meus irmãos, sejam sinceros, isso é verdade. Isso tem sido verdade. Qualquer variação em nossas vidas tem nos derrubado. Então ele está falando, é impossível que aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então, eles têm visto o Senhor, eles têm provado da palavra do Senhor. Nós lemos ontem, o semeador saiu a semear. Ele está dando a todos a palavra dele. Ele está dando a todos a palavra dele. A todos. E agora nós estamos vendo aqui que quem está tendo isso, nós estamos tendo isso. Porém, caíram inconstantes, vacilaram, perderam o foco. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. A palavra aqui é mudança de mente, metanoia. É impossível mudar a mente deles. Por isso que ele fala, toda vez que ouvirdes minha voz, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque você vai ser um homem de dura cerviz, uma mulher de dura cerviz. A sua mente vai ser inquebrantável. Vai ser impossível mudar os seus pensamentos, que foi o tema de ontem. Você vai viver nessa vida vazia, nessa mente vazia. Então, qualquer ventinho que vem, te destrói. Caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Visto que, de novo, meus irmãos, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Você sabe o que é essa palavra aí, final? É expor publicamente algo para desprezo. Olha o que ele está falando, que todos nós, que estamos provando a palavra igual nós estamos provando, estamos sendo iluminados pelo Senhor, como nós estamos sendo iluminados, e não temos transformação em nossas vidas, estamos inconstantes, estamos igual pessoas carnais nessa vida. Ele está falando que essas pessoas simplesmente estão pegando a Cristo, essa mesa dele, e pegando todo o sofrimento de Cristo, que muitas vezes cantamos, muitas vezes vendo algum filme ou alguma palhaçada aí, e ficamos emocionados. Estamos pegando e fazendo Cristo sofrer de novo. Estamos pisando no seu sangue, dançando no seu sangue, nos prostituindo no seu sangue, embriagando com o seu sangue. É isso que nós estamos fazendo, igual a igreja de Coríntios fez. Igual a igreja de Coríntios fez. É isso que está sendo falado aqui. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Só que qual que é o resultado disso? Nós somos cristãos, porque só os cristãos têm acesso a isso. E pelas nossas vidas, sabe o que nossas vidas está expondo, demonstrando? Desprezo pelo nosso Senhor. E é claramente, desde o início do culto, é óbvio, é visivelmente o desprezo pelo Senhor. Podem derrubar isso aqui e fazer qualquer coisa. É um desprezo pelo Senhor. Nós estamos crucificando de novo o nosso Senhor aqui.
Olha lá, vamos lá para 1 Coríntios, para finalizarmos. 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Olha o que ele está explicando para um cristão. Então, hoje nós estamos reunidos no mesmo lugar. O que nós vamos fazer? Comer a ceia do Senhor. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo que há também que se embriague. Olha a situação que estava a igreja. Eles estavam ceando individualmente, cada um levantava agora. Pegava, tomava, depois daqui um tempo outro pegava e tomava. Não estavam ceando juntos. E eles estavam se embriagando com vinho. Não tendes, porventura, casas aonde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Aí agora ele começa a instaurar a Santa Ceia. Depois de simplesmente ter falado que a igreja do Senhor virou um boteco. A igreja do Senhor virou um boteco. Eles estavam se embriagando com a ceia do Senhor. É exatamente isso que ele está falando. Só que nós não temos a sinceridade de reconhecermos que simplesmente nós estamos aqui para qualquer coisa, menos para o Senhor. Nós estamos aqui para qualquer coisa, menos para o Senhor. É isso que está acontecendo. Nós podemos julgar eles estão se embriagando, sim. Mas nós estamos simplesmente embriagados, enfeitiçados com a carne, com o mundo. Jeremias 17:9 que nós lemos. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, mais enganoso que qualquer coisa nesse mundo, mais que o vinho, mais do que a pinga. Nós estamos embriagados e não estamos enxergando que estamos diante da mesa do Senhor e estamos pisando nela. Estamos pisando nela. Estamos louvando com nossos lábios, mas não está tendo efeito nenhum, porque nossa mente está na carne e não no Espírito. E não no Espírito. Meus irmãos, aqui não é uma religião. Isso aqui não é uma religião. A igreja não é essa parede. É nós aqui. É só isso aqui. É só isso aqui, mais nada. Se todos nós não estivermos alinhados no mesmo Espírito que fomos batizados nele, bebendo desse mesmo Espírito, ceando desse mesmo Espírito, essa mesa não serve para nada. Para nada. Para nada. Então, agora, olha para você ver. Versículo 27 de 1 Coríntios 11. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, olha o que tem falado aqui. Mesmo eu vou falar uma sinceridade para vocês. Eu já tenho um bom tempo na caminhada com o Senhor. Eu exercito a concentração espiritual faz muito tempo. Eu pratico a solitude há muito tempo, todos os dias. Eu já exercito a quietude em ônibus, em qualquer lugar. Eu não tenho problema com o menino chorando, ou conversas, ou bagunça, qualquer coisa que eu ignoro completamente. Eu já tenho essa blindagem em mim. O que está sendo falado aqui, meus irmãos, é para vocês. Para você se examinar agora. Meus irmãos, quem toma esse cálice com a mente em outro lugar, quem entrou aqui com a mente em outro lugar, será réu do corpo. Meus irmãos, não é brincadeira. É réu do corpo. A sua vida, se você aceitou ser cristão e sua mente não está em Cristo todos os dias, se você não tem prazer na lei, a sua vida está expondo Cristo como um vexame, como uma vergonha. Você será réu do corpo. Réu do corpo. Olha o que ele está falando. Examine-se. Por isso, então, examine-se
o homem a si mesmo. E assim, depois de se examinar, descobrir aonde está seu coração, aonde está sua mente, agora coloca no Senhor e come o pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, olha isso, o corpo, sem entender o que você está fazendo aqui, sem entender o que significa esse corpo, a igreja, come e bebe juízo para si. Você está se julgando. Você tá bebendo o julgamento pronto para você. Olha o que ele vai explicar. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha a gravidade do que está falando aqui. Ele está pedindo para nós sermos sinceros, examine-se a si mesmo. E o que você examinou, você descobriu que você está com a cabeça em outro lugar, que você nunca esteve com a cabeça aqui, que você não está nem aí para a palavra do Senhor, você está mais preocupado com as circunstâncias da sua vida do que com a palavra do Senhor. Pega isso agora e apresenta para Ele te corrigir. Lembra o Salmos 94:11? Ele repreende e ensina a tua palavra para te dar descanso no dia mau. Olha o que ele está falando. Ele vai te corrigir. Para quê? Para você não ser condenado com o mundo. Para você, ele está falando isso aqui para cristãos, velho. É para cristãos. Para você não ser condenado com o mundo. Então, meus irmãos, decida agora. É agora. O tempo não serve para nada. O tempo não serve para nada. Decida agora. Examine-se agora, porque nós vamos tomar a ceia. Quem está com o coração totalmente nele, receberá fortalecimento, a alegria do Senhor, receberá o Senhor na sua vida. Agora. Mas quem não está no Senhor, receberá juízo. Juízo, condenação. Meus irmãos, olha o que está sendo falado. Decida agora, não tem margem para dúvida. Aquele que duvida é como a onda do mar. Aquele que é de acordo com as circunstâncias do mundo. Hoje meu casamento está bom, amanhã ele não está bom. Hoje minha vida aqui na igreja está boa, amanhã não está boa. Hoje eu estou buscando o Senhor, amanhã eu não busco mais. Todos estão assim. Todos estão assim. Até quando? Até quando? E tendo dado graças, partiu e disse isso. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, olha esse texto. Isto é o meu corpo, dado por vós. Meus irmãos, qual que é o amor de Deus por nós? Que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para nós. Hoje, nós estamos diante do único presente, da única bênção, a única bênção que Deus nos deu, que é o seu Filho, que é o corpo do seu Filho, que é o sangue do seu Filho. Nós não temos mais nada a não ser isso. Ele nos amou e deu o seu Filho. Acabou. E no seu Filho temos tudo. A vitória contra o mundo, o fortalecimento contra o pecado, a libertação no meio das tribulações. Olha que lindo. Todas essas coisas nós já sabemos. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, a única coisa agora que deve tomar as nossas mentes, a única coisa que deve tomar o nosso ser, a nossa atenção, é a morte do Senhor.
porque ela significa que Deus, o Todo-Poderoso, que nós cantamos, que tem toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a força, nós acabamos de cantar isso. Ele, o imortal, decidiu deixar toda a honra para ser humilhado, toda a glória para ser crucificado, toda a força para ser enfraquecido ao ponto de um homem ter que ajudá-lo a carregar a cruz, todo o poder para ter ao ponto de clamar a seu Pai para ser fortalecido. Meus irmãos, olha para você ver a gravidade do que nós estamos falando. E isso para quem, meus irmãos? Para nós. Para nós. Não temos como ocupar nossas mentes com outras coisas. Ele deixou tudo por mim e por você. Tudo. Ele só clama que o seu coração seja totalmente dele. Então pense. Não vamos nem colocar nada. Só pense agora em cada um desses pontos. Medite em cada um desses pontos. Se examine. Apresenta ao Senhor, agora, urgentemente, a sua vida. E fala: Senhor, eu não compreendo. Pai, eu não compreendo a tua morte. Eu não compreendo a tua obra por mim. Eu tenho distraído pelo mundo. Pai, eu estou perdido. Minha mente, eu não sei onde ela está. Meu coração, eu não sei onde ela está. As circunstâncias, Pai, parece que eu estou numa tempestade, Senhor. Mas eu quero, Pai, ser tomado pela Tua obra, pela Tua pessoa. Eu quero, Pai, olhar para Ti e simplesmente ser satisfeito. Eu quero olhar para Ti, Pai, como Paulo olhou, e nunca mais desejar nada a não ser a Ti. Pai, nós clamamos, Pai, em Teu nome. Primeiramente, nos perdoa. Nós somos crianças, Pai. Nós não temos a compreensão, o amadurecimento da Tua pessoa e da Tua obra. Nós clamamos a Ti, nós sabemos que as Suas misericórdias são eternas. Mas nós queremos passar de fase. Nós queremos desfrutar de Ti, desfrutar da Tua obra. Nós queremos ter olhos somente para ela. Quando acabar essa reunião, nós queremos continuar com a mente nela, com a nossa atenção nela, independente das circunstâncias, Pai. Nós queremos, Pai, ser edificados por Ti, sobre a rocha. Não aguentamos essa vida sobre a areia, Pai. Pai, nós queremos a Ti, Senhor. Nós clamamos em Teu nome, Pai. Que o Senhor venha nos corrigir, endireitar-nos, provar os nossos pensamentos e alinhá-los para que eles sejam agradáveis a Ti, agradáveis à Tua obra, agradáveis à Tua pessoa. Pai, nós clamamos em Teu nome. Nós queremos usufruir dessa felicidade que há em Ti, essa felicidade que há na palavra, esse prazer que existe na palavra, Pai. Nós queremos, Pai, nós clamamos em Teu nome, Senhor. Que o Senhor, Pai, esquadrinhe os nossos corações. Que o Senhor, Pai, resplandeça a Tua luz, Pai, em nossos corações. E principalmente, acima de tudo, que o Senhor venha, Pai, nos atrair para que nós possamos corresponder a essa luz, agarrar essa luz, olharmos para ela e nunca mais desviarmos dela. Nunca mais, Pai, nem por um milésimo, pensarmos em outra coisa a não ser a Ti. Em Teu nome. Vamos estender nossas mãos para cá. Pai, nós clamamos em Teu nome. Pai, que essa mesa que é do Senhor, a única coisa que nos interessa é que o Senhor esteja presente aqui. Nós estamos aqui, Pai, debaixo do Teu nome. Nós estamos aqui debaixo da Tua vontade. E a nossa vontade é estar aqui. Então nós clamamos em Teu nome. Esteja aqui, Pai. Nós temos a fé, Pai, que o Senhor, a convicção, Pai, que essa mesa é Tua.
que o Senhor está aqui, que o teu corpo, Pai, tem efeito em nossas vidas. É o que nós clamamos em teu nome, Pai. Amém. Meus irmãos, podem vir pegar aqui e vamos aguardar para cearmos juntos.